Olá a todos, sejam bem-vindos à aula da Árvore de Natal da Cris Maser de 2024 e com a que ajudou no projeto, estará fazendo para vocês a Elisa Fumac, que é uma professora assim, maravilhosa, tenho certeza Obrigada. que todos vão conseguir montar uma árvore perfeita. Ótimo, então nós vamos para a montagem de uma forma fácil e bem explicadinha para que todas consigam montar. Sim, com tá? certeza é um projeto bem fácil. Bem simples, bem tranquilo. Bem-vindas à aula, toda sua agora, Elisa. Obrigada, Cris, obrigada. Então vamos lá, né? Bom dia, vamos iniciando, né? No nosso painel, vamos apresentar o painel. Então ele vem todas as partes, que são 3 partes, né? A nossa árvore de Natal. Então nós temos a grande, a média e a pequena. Nós vamos poder montar essa árvore com as partes separadas, ó, nós temos até alguma coisa aqui, com as partes separadas, que vai ficar muito bonita, as 3 em cima de um aparador, alguma coisa, ou ela numa só, encaixada, as 3 partes, que dá para ser pendurada numa porta de vidro, numa escada, que dá para a gente decorar bem legal. No nosso painel, então, nós temos as 3 partes da árvore, nós temos o laço, tá? A azelha, que é para quando for pendurar, nós temos uma faixa aqui, uma faixa extra, ó, para decorar uma toalha, um pano de prato. Aí nós temos também aqui um apliquê, ó. Nós temos até aqui já um cachepô, que ele tá montado com o apliquê. Então, que vai ficar bem interessante. Então, tudo aqui a gente vai estar aproveitando, tá? Nós vamos começar... eu gosto de mostrar para vocês riscando. Então, as partes nós vamos separar e a gente pode riscá-las. Então, para quem não tem muita habilidade no cortador, na régua, nós temos que ter noção que nós temos que ter uma margem para a costura. Ó, essa peça, ela já tá cortadinha. Então, nós temos que deixar uma margem para costura. Isso para minha segurança na hora de eu ir para a máquina, na hora de eu montar, e também para não perder a peça. Então, nós vamos deixar uma margem de segurança. E para que eu tenha certeza que eu tenho essa margem de segurança o suficiente, eu posso riscar. Então, para quem já tem os materiais de pet, a régua, o cortador, a base, pode ir na régua. Para quem ainda não tem, vai na tesoura, o efeito vai ser o mesmo. Então, aqui, ó, eu vou deixar a margem de costura do nosso pezinho de máquina, que é o de 0,75. Quem tem a régua, pode riscar com a régua, ó, marcando, ó lá. Né? Eu posso usar um giz, eu posso usar uma canetinha temporária, e para que eu possa ir separando todas as peças aqui. Então, ó, risca, né? Vai riscando, ó. Isso vai dar a confiança, a segurança de que tá fazendo certo. Aí, eu risquei a menorzinha. Aí, nós temos aqui a média e a maior, que ela tem as partes arredondadas aqui, ó. Então, faz a mesma coisa, ó. Vai riscando. Aqui, nós temos que visualizar a nossa faixa, que é o laço. Então, a gente tem que saber que eu preciso de margem de costura, tanto para a árvore, quanto para o laço. Então, eu preciso deixar essa margem de costura. E aí, contornando, ó, risca. E aí, você vai cortando em cima, que nem nessa parte arredondada. Para ir com o cortador, a gente precisa ter muita habilidade, muita segurança, na verdade. Mas, eu posso ir com a tesoura. Então, eu vou com a tesoura, faço bem os cantinhos onde eu vou precisar cortar, ó. E aí, a gente vai cortando, tá? E aí, nós vamos separar todas as peças, né? Então, serão 6 peças que formam a árvore de Natal, mais 2 faixas, que são as faixas do laço, tá?
Nós temos aqui o fecho da árvore, para quem for pendurar. Então, nós temos o fecho da árvore. E aqui deste lado, nós temos a azelha. Então, o fecho do laço. E nós temos a azelha aqui, né? Que é pra gente montar o laço. Na hora que eu fechar o laço, para eu poder arrematar o laço. E aí, as partezinhas que são os extras, tá? Então, aqui, se você tem o cortador, você pode ir no cortador, ó. Então, o 0,75, que é a nossa margem de costura. Para quem ficar inseguro, deixa até um pouco mais. Depois a gente vai refilar. Aí, a gente tira a parte que a gente colocou a mais para ir para a costura. Então, ó, vou separando as partes. Aqui, vou separando as partes com todo cuidado, né, para não correr o risco de atravessar, pegar na outra parte. Cheguei na parte redonda, olha. Cheguei na parte redonda. Eu posso ir com a tesoura. Então, separo, ó, na tesoura. Ó, deixando aquela margem de costura de segurança para eu ir para a manta para fazer a montagem. Aí, eu vou separar todas as partes desta forma, né, ó. Vou separar todas as partes desta forma. Aí, eu separei as faixas do laço, tá? Tá tudo separadinha, as faixas do laço, pra gente ter depois a hora da montagem. Eu perdi as minhas faixas do laço aqui no meio das... Achei as faixas do laço, ó. Também, né? Azelha, ó, tudo certinho aqui. Então, separei as partes do laço, que são 2 faixas, porque o nosso laço é duplo. Então, depois nós vamos para essa parte da montagem. Então, deixando as margens de costura, ó. Em algumas partes, a gente tem até um pontilhadinho que vai ajudando, tá? E aí, nós vamos começar na parte da montagem da nossa árvore. Eu trabalhei com a manta R1. Nós podemos até trabalhar com uma manta mais grossa, a R2, mas eu acho que ela fica bem estruturada, bem encorpada mesmo. Dá um pouco mais de trabalho na hora da montagem. Então, eu acho que a manta R1 é o suficiente. Então, nós vamos pegar essa parte que a gente cortou, ó, que tá com a margem de costura, e nós vamos para a manta. E nós vamos prender ela na manta. Então, eu tenho aqui uma pequena e já tenho aqui uma média, ó. Então, eu vou prender na manta R1. As minhas, eu fixei ela do lado do pelinho da manta. Eu não quis colocar no lado da resina para ela não ficar tão chapada. Então, eu coloquei ela aqui no lado da manta. Eu vou pro ferro e vou passar essa parte. Então, eu venho aqui pro ferro e eu passo para que ela fique bem aderida à manta, ó. Então, pode passar bem passadinho. Eu deixei na manta uma margem maior de costura, de folga de manta. Então, eu não cortei exatamente no mesmo tamanho. Eu deixei uma folga bem maior da manta para ficar mais fácil para eu manusear essa peça. Então, passei bem passadinho para que ela fique bem aderida, né? A nossa manta. E aí, eu venho com os alfinetes prendendo, ó. Tá? Procura, depois que você passa, trabalhar com carinho essa peça para que ela não fique solta. Então, eu vou prender bem certinho com os alfinetes toda a volta dela, né? Prendo bem certinho. E aí, nesta hora, a gente vai começar a fixar ela na manta. Então, por isso, ela tem que estar aderida certinho aqui. E que ela esteja esticadinha, que não fique sobras aqui no meio,
para que não forme preguinhas depois. Então, eu vou fixar ela na manta. Eu vou trabalhar agora, vou fixar ela agora na máquina com uma costura bem na emenda aqui, ó, da nossa estampa com a nossa margem de costura, tá? Então, nós vamos fazer uma costura a volta toda, fixando ela na manta. Essa costura, na parte de baixo da bobina, eu vou colocar uma linha escura, porque eu preciso que ela fique visível aqui. Então, eu vou trabalhar com uma linha escura para eu poder ter essa costura do lado do avesso, que será isso aqui, ó. Tá vendo? Essa costura aqui, que vai ser a minha referência na hora do fechamento da árvore. Então, eu coloquei uma linha escura na bobina, a parte de cima, ela tá com uma linha clara, sem problema. Então, eu coloquei uma linha escura aqui. E eu vou passar uma costura contornando. Então, ela vai ser bem aqui, ó. Eu vou contornar, vou passar bem aqui na união da estampa com a minha margem, com a folga que eu deixei aqui para a montagem. Então, eu venho aqui. A minha máquina, ela já está com a linha escura na bobina, ó. Aí, eu venho aqui e vou fazer a minha costura. Ó, bem na emenda da estampa e da margem que eu estou deixando para costura. Vou fazer a volta toda. Chego no cantinho, bem certinho, me preocupando que isso daqui esteja bem certinho. Aqui, ó, coloca mais alfinetes no meio, se você achar que há necessidade, pode pôr alfinetes, prendendo bem. Paro, né, ó, sempre com a agulha dentro do tecido. A hora que a gente para sempre com a agulha dentro do tecido, para que não tenha movimento, que eu não perca a minha costura. Então, vou contornar a volta toda, sempre me preocupando em que não tenha sobra de tecido. Cheguei no cantinho, ó lá, agulha dentro do tecido, viro e continuo. Então, essa costura vai ser a referência na hora da nossa montagem. Ela tem que estar certinha, bem presa, para que a hora que eu for fazer a montagem das laterais, unir as duas laterais, a estampa bata, né? Para que fique certinha a estampa. Aí, eu fiz a minha costura, ó lá. A minha costura de referência na hora da montagem da nossa peça, tá? Então, eu fiz a costura com a linha escura, porque depois a minha referência para unir as peças vai ser essa costura. Por conta da manta, eu não consigo visualizar o outro lado, né? Eu não consigo visualizar aqui, onde eu tenho a referência para eu costurar. Então, como eu tô trabalhando com a manta, eu passo essa costura bem na emenda da estampa e da minha folga de tecido, e eu tenho uma costura escura aqui para eu poder visualizar melhor. Nessa hora, vai ser a hora da criatividade de cada uma. Então, quem trabalha com quilt, vai fazer um quilt. Quem trabalha com bordado, pode bordar. Bordado com linhas, pedrarias. Aí agora, a criatividade vai ser em cima de cada uma. Eu sei que cada uma aí vai fazer uma árvore mais linda que a outra. Então, agora é a hora da nossa criatividade. Nesse caso aqui, eu só passei uma costura, ó, em cima das notas musicais aqui, só para eu prender. Então, eu só passei essa costurinha para eu poder mostrar para vocês, mas agora cada uma vai trabalhar com a sua criatividade, né? Enriquecendo mais ainda do que está a nossa estampa aqui, enriquecendo mais ainda para poder montar uma árvore de Natal bem linda aqui, né? Dá para trabalhar com as pedrarias aqui, que vai ficar muito bonito também. Feito isso, nós vamos refilar.
Então, já passei a minha costura de segurança, tô vendo que tá bem preso, ó, aqui eu tenho uma parte da média, ó, também deixei sobra de manta a volta toda, passei a costura para que ela fique bem fixada, ó, tá? E agora, então, nós vamos refilar, então, nós vamos cortar todo o excesso de manta que a gente tem aqui. Então, com a tesoura, eu vou cortar bem na beiradinha da sobra, da minha sobra. Aí, assim, quem deixou mais folga, mais tecido aqui, pode refilar agora, pode refilar depois que a árvore já estiver costurada. E aí, nós vamos refilando toda essa parte. É uma delícia essa época, né, gente? Trabalhar Natal é muito bom, né? O patchwork, eu tenho paixão por ele. Mas quando chega Natal, é um prazer muito grande, né? As peças gostosas, as peças lindas que a gente vai poder ir fazendo. E eu gosto muito do Natal, porque a gente tem um tempo grande para a gente curtir a decoração. Então, em casa, a gente gosta muito de decorar o Natal já novembro. Então, novembro a gente já começa a decorar a casa. Então, a gente tem a casa, o ateliê. Então, a gente tem um tempo bem grande para a gente curtir. Que Natal é muito bom, né? É família, é bem gostoso. Aí, então, aqui, refilei, né? Provavelmente ela já vai estar com o quilt, com os bordados, com as aplicações que vocês vão fazer aqui. Então, refilei, né? Tirei todo o excesso da manta. Ó. E agora, nós vamos preparar o forro. Aqui, nós vamos trabalhar com o estonado, ó. O tecido estonado com o vinho, né? Que vai ficar bem, dar um efeito bem bonito no forro da árvore, né? Porque ele vai aparecer embaixo, um pouquinho nas bordinhas. Então, que seja um tecido, que você escolha um tecido, uma cor que realce, que enriqueça mais ainda a árvore. Então, ó, ele vai ficar bem bonito, esse tecido. É o estonado vinho que eu vou usar para o forro. Aí, na hora do corte, então, eu vou estar com as minhas peças já refiladas, quiltadas ou bordadas. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar no tamanho exato, ó. Então, eu cortei o forro no tamanho exato da peça. Então, você vai vir com todas as partes, que são 6 partes, certo? Você vai vir em cima do tecido de forro e vai cortar o tamanho exato. Não deixa o forro maior, que depois vai ficar sobrando. O tamanho exato que você tem da peça. Inclusive, nessa hora que já esteja refilado com a margem de costura para ir para a máquina. Então, aquelas partes que tem o redondinho, né? Que são as partes menores, também, ó, né? Que ela tenha o mesmo formato redondo da parte estampada, tá? Porque isso depois a gente vai juntar, então ela tem que estar certinha, tá bom? Aí, nós vamos começar a montagem. Então, nós vamos começar aqui, eu vou mostrar para vocês a parte do forro. Então, eu vou unir direito com direito, ó. Vou unir direito com direito e vou prender. Vou prender aqui com os alfinetes para eu ter firmeza, segurança na hora que eu for para a máquina. Aqui. Tá? Essa é a parte superior, é a parte de cima da nossa árvore. Então, nós vamos fazer uma costura, né? Aqui, nós vamos trabalhar uma costura, ó. Essa parte, nós vamos fechar o topo dela, a partezinha aqui de cima, ó. Ela vai ser fechada. E as laterais. No forro, nós vamos deixar uma parte aberta, que é por onde eu vou depois desvirar a minha árvore. Então, não deixa muito aqui embaixo, procura deixar sempre um pouco mais acima. Então, eu vou fazer uma marcação, onde eu vou deixar uma abertura para eu poder virar a minha árvore. Então, eu vou vir com a costura, vou fazer o cantinho, vou vir até aqui, paro
deixo esse espaço aberto e costuro até o final aqui. Então, vamos lá. Então, eu posso pôr uma linha escura, né, para trabalhar aqui. Eu vou deixar a branquinha pra gente poder, a clarinha, pra gente poder visualizar legal essa parte da abertura. Mas vocês podem estar trabalhando aqui com uma linha no tom do tecido. Então, venho costurando. Lembrando que essa margem de costura é a mesma que nós temos aqui. Então, a mesma largura que eu tenho aqui, eu tô procurando fazer aqui no forro. Viro. Essa parte é a parte que eu falei pra vocês que nós vamos fechar a parte de cima. Isso eu tô trabalhando no forro, tá? E aí, nós vamos fazer isso nas 3 peças, né? Aqui você pode dar um retrocesso, ó. Deixo esse espaço em aberto e vou aqui. Tá? Aí, tá aqui, olha, o forro, tá? Com a nossa abertura aqui, que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça. Vou fazer isso nas 3 partes do forro. Então, vou fazer isso nas 3 partes. O grande, o médio e o pequeno. Então, eu estou com os 3 aqui, ó. A parte maior, ela tem o caule, né? Ela tem o caulezinho da árvore, ó. Né? Que é a parte maior. Então, recortando, acompanhando o corte do caulezinho, no mesmo tamanho que está preparada a parte da árvore. Então, estão aqui, ó, as 3 partes com a abertura, né? As 3 partes com a abertura, que é por onde eu vou desvirar a minha árvore, ó. Aquilo que eu comentei, não deixa muito embaixo, procura deixar, não também lá muito na pontinha, mas um pouco mais acima. E as 2 partes maiores, eu não fecho o topo, eu deixo o topo aqui abertinho, tá? Então, eu deixo o topo aberto das 2 partes maiores. A menor, eu fechei. Então, montamos os 3 forros. Então, estamos com os forros preparados. Agora, nós vamos para a montagem da árvore. Então, eu tenho aqui as partes, né? Já preparadas. Então, a de vocês já vai estar com quilt, bordado, aplicação, o que vocês forem preparar. E nós vamos agora, então, unir as partes. Então, eu vou pegar a parte do meio, né? A média. E aí, eu vou pôr aqui, olha, direito com direito. Aqui está a minha costura de referência, para eu poder ir para a máquina e fechar a árvore. Porque a gente não quer que apareça filetinhos do vinho aqui, a gente quer que fique bem certinho. Então, aí nós vamos aqui, ó. Então, eu vou com o alfinete, eu pego bem o cantinho. Lembra que eu falei pra vocês? Para com a agulha dentro do tecido, para que eu pegue certinho, ó. Eu pego bem o cantinho aqui da primeira parte, da parte de cima e a parte de baixo. E aí, eu venho e vou unir, ó. Pegando a minha costura, ó, a costura escura que nós deixamos. Então, comecei aqui de cima, agora eu vou aqui para baixo. Pego a pontinha, ó, bem a união das costuras, que foi bem o cantinho. Então, nessa hora, essa costura é muito importante. E aqui. E vou fechar toda a lateral da minha peça. Então, essa parte é a parte do meio, que eu estou fechando, ó, tá? Para vocês verem que ela tem que ficar para dentro da nossa costura. Vamos fazer o outro lado. Essa hora é a hora bem gostosa, né? Da gente ver a coisa acontecendo. Vamos lá.
gosto de prender bem com o alfinete, para eu ter certeza do que eu vou ter. Aí aqui vai uma dica, né? As duas partes maiores, como lá no forro, elas vão ficar abertas aqui em cima. Então, aqui em cima a gente não fecha, a gente fecha só lateral. Então, nós vamos fechar só as duas laterais e vamos deixar a partezinha aqui de cima aberta. Isso, se eu for montar árvore unida, as 3 peças unidas. Agora, se eu for montar as peças separadas, então eu fecho aqui, tanto no forro quanto no topo da árvore. Aí, vamos para a pequenininha, né? Que é a parte de cima. Nós temos que fazer unir, ó, a nossa estampa. Então, a hora que eu montar e abrir ela lateral, eu quero que a minha estampa coincida, que a minha estampa bata. Então, por isso, na hora de prender na manta, ó, tá certinha as estampas, tá? Então, a estampa da árvore, ela foi muito bem estampada, muito bem feita para que isso aconteça. Isso vai depender de vocês na hora de fixar em cima da manta, na hora de alfinetar, na hora de colocar essa costura, tá? Não deixar ela entortar, não deixar ela andar. Então, por isso, vai lá no ferro, fixa bem na hora de unir. Então, aqui, eu vou querer que a minha estampa, ela fique certinha. Então, olha, aqui a gente tem as nossas lâmpadas. Então, eu tenho o fiozinho aqui da lâmpada, o varalzinho, como as meninas deram o nome. E aí, a gente vai ter que fazer que isso una. Então, eu venho aqui, ó, eu venho com o alfinete, ó, pego aqui, certo? E vou pegar a de baixo, certinho, ó, tá? Seguro, ó, e coloco um alfinete aqui, prendendo, para que ela não saia do lugar. Aí, eu vou pro cantinho, ó, o cantinho com o cantinho. E vou prender. Aí, eu venho aqui embaixo, onde eu tenho as notas aqui musicais. Venho, seguro aqui e aqui, ó, unindo a estampa, ó. E vou prendendo. Vamos prendendo com os alfinetes. E aqui, eu vou prender a mesma coisa deste lado, ó, tá? Bem certinho, ó. Tá? Aí, vocês estão vendo que ela tá batendo certinho, ó. Tá vendo? A lateral tá ficando certinha, porque eu respeitei as margens de costura, eu fixei bem direitinho em cima da manta. Aqui é a mesma coisa. E eu vou prender lá, vou juntar lá. Tá? E aí, nós vamos pra máquina e vamos fechar isso aqui. Então, agora, a parte do topo da nossa árvore, a parte pequenininha, nós vamos ter que pensar. A minha árvore vai ficar pendurada ou a minha árvore vai ficar exposta em 3 partes? Aí, eu comentei com vocês que eu tenho a parte da azelha, né? Aquela partezinha da azelha que eu já recortei e já deixei montada, olha. Costurei, tá? Direito com direito, costurei o direito com direito, ok? E eu virei, né? Usei aqui um alfinetinho e eu virei a minha parte. Então, essa parte é a parte da azelha, se eu for pendurar a minha árvore. Então, agora, ela tem que estar fixada entre as partes menores. Então, aqui em cima, eu vou achar o meio. Deixa eu tirar esses alfinetinhos para eu mostrar para vocês, ó. Venho aqui, coloco ela aqui, centralizando, ó. Vou prender aqui um alfinete para as partes não separarem. Venho aqui, coloco ela com a parte da ponta da azelha para fora, né? Prendo aqui com o alfinete,
Centralizei, tá? E aí, eu vou fechar a minha peça. Então, agora eu fecho ela, prendendo a parte da azelha. Isso na parte pequenininha, né? Na parte menor da nossa árvore, o topo da nossa árvore. E aí, nós vamos para a máquina fazer essa montagem. O ponto da máquina, a gente pode trabalhar um ponto 2,5, 2,6, que ele fica um ponto menor, para que não fique as costuras da borda abrindo. Eu vou fazer um retrocesso para começar. E aí, ó, a minha costura, ela vai para dentro da costura colorida que eu fiz, tá? Então, eu vou passar a costura, ó, para dentro da costura colorida que eu tenho, tá? Então, ela vai ficar para dentro. Essa costura com a linha mais escura que eu fiz, ela vai ficar por dentro, ela não vai aparecer. E aí, vamos lá. Ó, cheguei no canto, paro com a agulha dentro do tecido, para eu não deslocar a minha costura. Cheguei no outro canto, vou parar com a agulha dentro do tecido para eu poder virar. Então, isso, a minha costura, ela não sai do lugar. E vamos até o final. Aí, ó, ela fica aberta aqui embaixo, tá? Então, ela ficou aberta e a árvore toda costuradinha. Aí, nós vamos pra média. Então, a média, eu vou deixar a ponta aqui, ó, aberta. Quando a gente faz o corte certinho, ó, fica certinho aqui a ponta. Ela bateu certinha, porque a minha margem de costura foi respeitada, foi toda marcada, alfinetada. Então, a necessidade de prender bem na manta para iniciar o trabalho é importante para que não entorte as partes, para que na hora que eu vá fazer a montagem, ela bata certinho. Então, é para isso que a gente vai fixar certinho lá no início. Então, essa parte é a parte do meio, vou deixar o topo aberto. Prontinho. Então, as 3 peças costuradas, ó. A grande, a média e a pequena, ó. Então, estou com as 3 peças costuradas, as 3 partes costuradas. Então, vamos aqui. A parte maior, eu já tinha deixado ela prontinha, né? Refilada, costurada. Aqui, a parte do caule, né, ó, eu fiz umas costurinhas aqui em cima, né, nós temos o QR Code aqui embaixo, então, elas estão prontinhas. E aí, nós vamos desvirar pra gente ver aquelas costuras que eu comentei com vocês da lateral. Lembra que eu queria que as costuras todas batessem, que ficassem certinho? Olha aqui, gente, tá vendo as costuras batendo, ó? As costurinhas certinhas. Então, para isso, a gente vai nos alfinetes, ó, a estampa bate certinha. Então, para isso, a gente vai no alfinete para que fique tudo certinho. Então, a parte menor eu vi que tá certa, a parte do meio, vou virar também, ó.
parte do meio, então, eu fiquei com ela aberta aqui. Essa daqui, o encontro, ó. Olha lá o encontro certinho da minha estampa. Então, a estampa, ela tá certinha, ó. Então, se a gente prender bem com o alfinete, nós não teremos problema, tá? Aí, a parte menor. Ah, vou virar a parte menor para que vocês vejam. A parte da azelha que a gente comentou, né? Batendo, coincidindo estampa, ó, certinho os pontinhos, estão vendo, ó? Então, ótimo. Nessa hora, a gente vai passar, né, todas as peças, virar bem bonitinho aqui, os cantinhos, ó. Então, tô com tudo certinho. Aí, vou na parte maior, vou virar a parte maior, ó. Que linda essa estampa, né? Foi uma inspiração bem legal aqui da Cris Maser. Olha os pontos da estampa batendo, ó, tá? Isso é importante, tá, gente? Olha só, certinha a nossa estampa, ó. Então, a hora da união da nossa estampa, ó, ficou certinha, ficou bonitinha. Então, nessa hora, vale a pena. Viro, ó, certinho. Então, todas as partes já viradas, ó, né? Certinhas, olha aí, ela já tomando formas, né? A parte de cima já com a azelha prontinha e o forro também prontinho. Aí, nós vamos pro ferro e nós vamos passar. Nós vamos passar essas partes. Aí, se tiver com bordados, com aplicação, com alguma coisa, então, sempre tomando cuidado, né? Ó, passo para que fique bem certinho. E aí, a gente vai vendo a união da nossa estampa, que tá perfeita. Isso é muito legal. Então, sem vincar, tá? Não vinca aqui não, olha. Procura não amassar ela. Aqui. Então, as partes passadinhas, bem certinho. Vou passar aqui o forro, o que eu puder. Passando. Lembrando sempre da abertura que a gente tem que deixar, né? Para poder desvirar a árvore. Então, vai trabalhando sempre passando todas as peças, para você poder visualizar direitinho o que tá acontecendo, se tá tudo ficando certinho. A textura do tecido tá maravilhosa para trabalhar. A estampa tá certinha. E aí, nós vamos agora partir para a montagem das peças com o forro. Eu vou virar aqui para ficar melhor. Para a gente poder mostrar para vocês a montagem das peças agora com o forro. Então, nós vamos lá, ó. Então, eu vou começar aqui pela menorzinha. Então, eu tenho o topo já prontinho e o meu forro. Então, eu venho com ela e eu coloco ela aqui, ó, dentro do forro, certo? Vou pegar lateral com lateral, ó, costura com costura. Então, vou pegar aqui, juntar costura com costura e vou prendendo. Posso ir do outro lado, ó, costura com costura, certinha. Prendo o alfinete.
E aí, aqui, ó, quero que vocês visualizem isso, ó. Certinho, ó. Não tenho sobra de forro. Não tenho nem sobra de forro e nem falta. Então, ele tá certinho. Isso porque eu tomei o cuidado de, na hora do corte do forro, fixar bem o topo em cima do forro e cortar no tamanho exato. Então, é isso que eu gosto de mostrar, de poder mostrar para vocês. Que a nossa estampa, que o projeto, ele está certinho. Vocês viram que eu não coloquei quilting, eu não coloquei bordadinho, eu não coloquei nada para eu poder mostrar para vocês que a estampa está certinha, que ela não está torta. Isso vai depender tudo de vocês na hora da montagem. Na hora de fixar na manta, todo aquele detalhe, tá? Agora, eu vou pegar a parte do meio, que é uma das partes onde eu tenho o redondinho embaixo, né? O babadinho aqui embaixo, que ele vai dar um pouco mais de trabalhinho. Então, a mesma coisa, ó. Vai lá, coloca dentro, une aqui na lateral, costura com costura. Alfinete, vai pro outro lado, vira a peça, costura com costura. Isso tudo, eu comento muito isso com as minhas alunas, que a gente tem que ter carinho na hora da montagem, na hora do corte, a gente vai com carinho no tecido, na peça. Porque isso vale a pena no resultado final do trabalho. Ó. Eu vim num dos cantinhos, tá vendo? Do babadinho, do redondinho. Eu vim em um dos cantinhos e já fixei. E aí, eu volto unindo aqui até eu chegar na lateral. Olha aí, não sobrou e nem faltou forro. Eu tenho o tamanho exato, porque eu tive o cuidado de fazer o corte perfeito. Aí, eu comento assim, olha, a costura, ela é importante. Mas o corte é muito importante, é muito mais importante. A costura não deu, eu desmancho e refaço. O corte errado, o corte mal feito, não tenho o que fazer. Olha aqui para provar para vocês, ó, para mostrar para vocês que tá certinho, ó. Tá? Então, juntando, ó. Eu vou fazer isso nas 3 peças. Então, ó. E sempre quando for fazer aquela costura escura, respeitando bem os cantinhos, para que na hora que eu virar a árvore, esses cantinhos estejam bem bonitinhos, bem certinhos. Ó. Prendo com muito alfinete mesmo. Para ela não torcer, para ela não ficar errada, para ela ficar certinho, ó aí. Nem sobra e nem falta de forro. Então, nós vamos fazer isso nas 3 peças. Essa é a parte maior, que eu tenho o caule. Então, é uma peça que eu tenho que dar muita atenção pro caule. Vamos lá. Aqui, ó. Cheguei no caule. Venho no forro, ó lá. Junto certinho, ó. Certinho aqui. Tá? Feito isso, nós vamos pra máquina. Pra gente poder costurar todas essas partes. Então, caule de um lado, o caule do outro lado. Então, agora, prendendo tudo certinho, como a gente prendeu todas as partes, o cuidado com o caule, ó, certinho, forro e caule, tudo no mesmo tamanho, sem sobras, tá, gente? Sem ficar sobras, por isso, o cuidado de cortar no mesmo tamanho, para que na hora que a gente vai fazer a montagem, dê certinho. Agora, nós vamos para a máquina. Nós vamos para a máquina fazendo a costura aqui, ó, por dentro
da nossa costura escura, aquela primeira costura de referência que eu comentei com vocês que era importantíssima, ela está aqui, ó. Então, nós já usamos ela na lateral e nós vamos usar aqui. Então, a minha referência de costura agora é aqui, ó, por dentro dela, tá? Quando chegar nos cantinhos, para com a agulha dentro da máquina, vira para que a gente consiga bem os redondinhos da nossa peça. A mesma coisa na partezinha menor aqui, ó. Costurando por dentro da nossa costura escura, ó, da nossa linha de uma outra cor aqui que nós colocamos, tá? Então, vamos lá para a máquina e a gente vai fazer as costuras das 3 peças. Agora, a gente vai fazer o fechamento da peça, da nossa árvore. Então, aqui, ó. Tô costurando por dentro, ó. Por dentro da minha costurinha escura que eu fiz. Fazendo os cantinhos redondinhos, ó, as partes redondas, com todo cuidado. Cheguei em um dos cantos, ó. Paro com a agulha dentro do tecido, ergo a sapatilha e viro, ó, para que eu tenha os cantinhos bem certinhos aí. Para que a base, a barra da minha árvore fique bem bonita, bem charmosa. Vamos lá. São 3 peças, né, que nós vamos estar fazendo isso. Cheguei no canto, mesmo processo, agulha dentro do tecido. Quando a agulha fica dentro do tecido, não sai do lugar, a minha costura fica parada exatamente no lugar onde eu vou retomar. Então, ó lá, ela dá segurança pra gente. Se a sua máquina não tiver esse dispositivo que faz isso, vem aqui no volante da máquina, ó. Você vai para a agulha, vira e vai. Ah, minha máquina não para cima, minha máquina não para baixo, a minha máquina só para cima. A agulha só fica parada para cima. Venho aqui no volante, viro, ponho a agulha para baixo. Então, isso vai fazer com que a minha agulha pare, a minha costura fique parada onde eu vou retomar. Isso é importante. Vamos lá, concluindo já uma das partes. Uma já costurada, olha aí, toda certinha, as partes iguaizinhas, certinhas. Vamos na pequenininha. Então, aqui, por dentro. Essa parte de prender bem com os alfinetes ou com clipes é muito importante, tá, gente? Bem importante para o nosso resultado final. Parte menor. Agora, nós vamos na maior, que é onde nós temos o caule. Então, nós vamos ter que contornar o caule. Então, aqui, ó, as partes redondinhas, né? Cheguei no canto, ó, parei, ergo a sapatilha, viro e retomo a minha costura. Cheguei no canto do caule, ó, paro, o mesmo processo, viro e prossigo na minha costura. Cheguei no cantinho, paro, virei, continuo até o próximo. Então,
Olha aí. Ó, isso é importantíssimo para que vocês percebam, ó. Eu não tô tendo sobra de forro, nem sobra, nem falta, não tá formando pregas na minha costura, porque o cuidado de cortar tudo no mesmo tamanho, de fixar tudo bem fixadinho. Então, eu sempre insisto muito nessa parte com as minhas alunas, tá? Sem pressa, com cuidado, com carinho. Caule do outro lado, a mesma coisa. E esse ano as crianças vão amar, né? A árvore de Natal com esse QR Code com a musiquinha. Esse ano vai ser uma brincadeira só com as crianças. E essa estampa ficou maravilhosa, né? Essas feirinhas da Europa são muito interessantes. É uma pena que nós não temos. Bem legal. São tradições, né? Aí. Já terminando o fechamento da parte maior. Então, fiz o fechamento de todas as partes, tá? Então, as 3 partes já certinhas, costuradas, né? Montadas, ó. E aí, nós vamos agora desvirar. Lembra do espaço que nós deixamos aberto? É por ele que nós vamos, ó. Então, a parte pequenininha, vou virar, vou desvirar, aí. Forro, montando certinho os cantinhos, ó. Montei certinho, ó, bonitinho as nossas emendas, né? As laterais batendo certinho. Ó, aquela costura escura que nós fizemos, né? Ela ficou lá dentro, ela ficou escura, escondida, porque nós tivemos a preocupação de costurar por dentro dela. Aí, agora a gente vai virando certinho. O forro encaixou certinho, porque ele foi cortado no mesmo tamanho. E aí, depois a gente vai passar. Agora, essas partes maiores. Nas partes maiores, nós temos aqui os biquinhos, né, ó. Os biquinhos da nossa estampa, da nossa borda, que é redondinha, que é babadinho. Aqui, nós temos que dar um pique. Então, com a pontinha da tesoura, a gente vem no cantinho, tomando o máximo de cuidado de não cortar a linha que foi costurado. Deixa eu botar aqui pra dentro, para eu poder mostrar direitinho pra vocês. Aqui, ó, com o máximo de cuidado, vou com a pontinha da tesoura cortando os cantinhos. Aqui, nas laterais, tá vendo? Onde tem as costuras das laterais, a mesma coisa, ó. Picotando. Porque ele vai virar com mais perfeição, ó. Aqui a costura da minha lateral, ó. Aí, se ficou um excesso grande aqui, se caso tenha deixado uma margem de costura maior, é nessa hora que a gente pode refilar o que tiver de sobra, o que tiver de sobrinha, ó. Tá vendo aqui nesse biquinho, ó? Eu posso cortar um pouquinho desse excesso aqui, ó. Não muito, tá? Deixa uma bordinha. Daí, eu picoto todas as partes. A parte maior também, ó, vamos picotando. Lateral.
Tesoura tem que estar cortando bem a pontinha, tá? Pra eu conseguir isso com mais facilidade, ó. Cheguei no caule, ó. Cheguei no caulezinho, lá no cantinho, ó. Com o máximo de cuidado pra não cortar a costura, tá, gente? Mesma coisa do outro lado, ó. E os nossos cantinhos. Ó, o cantinho do caule. Outro cantinho. Caso você corte a costura, você volta pra máquina e refaz. Picotei tudo, todos os cantinhos, o cantinho do caule, as laterais. E aí, vamos desvirar a peça maior. Olha aí. Aqui a pontinha dela, que nós não fechamos, porque essa nós vamos montar ela inteira. Aí, eu tenho o caule aqui, ó. Mesma coisa, ó. Caulezinho. Depois a gente vem com um palito, com alguma coisa de pontinha que a gente possa virar certinho. Virando o outro caule. Vou lá pela lateral, pelo espaço que eu deixei lá na lateral. Venho aqui, ó, pra eu virar o cantinho do meu caule certinho. O outro lado, ó. Virando certinho. Aí. Todas as minhas partes redondinhas, certinhas. Vou pegar o forro e vou levar ele até lá em cima, ó. Virar certinho, né? E ele vai ficar certinho aqui em cima, tá? Então, a nossa segunda parte, ou melhor, a nossa terceira parte, a parte maior, e aqui a parte do meio. A mesma coisa. Virei, virei. Virando certinho. Ó, posso puxar o forro aqui em cima, né? Certinho, para que ele vire. E aí, nós vamos passar, acertando todas as partezinhas, ó. Todas as partezinhas redondinhas. Olha aqui os nossos biquinhos, gente. Olha aí. Onde a gente... Isso tá sem passar, tá? Onde nós fizemos bem certinho o canto, picotamos, tá? Agora, é uma questão de muita paciência, muito capricho, pra gente ir virando, ó, as partes arredondadas, seguir certinho a linha da estampa, para que eu tenha a perfeição do resultado do meu trabalho aqui, ó. Tá? Aí. Agora, nós vamos lá pro ferro e vamos passar toda essa parte.
Então, agora nós vamos passando, gente, ó. Vai passando, ó. Eu gosto de passar por esse lado e visualizando a minha borda aqui, ó. Vou passando bem certinho. Tá? Vai abrindo, ó. Vai abrindo bem certinho no redondo. Ó. Vendo? Eu tô vendo um filetinho do branco, da estampa, do claro, e vou passando. Vamos passando. Aqui. Aí, passei dentro. Agora, eu vou pelo lado de fora, ó. Deixando tudo bem certinho. Se ela tiver com algum bordado, com alguma coisa, coloca um tecidinho por cima, né? Pra não marcar. E aí, nós vamos fazendo. Coloco o forro bem aqui em cima, que ele tá certinho aqui, ó. E aí, nós já temos uma parte, ó. Nós temos a parte do meio. Deixa eu ver se ela para aqui. A mesma coisa, ó. Passando certinho, vai abrindo, né? Vai abrindo as partes, ó, pra não formar aquela prega aqui. E aí, não fica no redondinho certinho, ó. Vai abrindo certinho, vai passando. As nossas costuras batendo, as nossas estampas todas batendo. Passei por dentro, agora eu alinho certo aqui fora. Aí. Mais uma partezinha pronta. É o topo da nossa árvore. Aí, aqui, ó. Todo cuidado no caule. Pra sentar. Virando com a mão, abrindo as costuras. E aí, assentando com o ferro. Passando. Já cheguei no final, passei toda a parte de dentro. Agora, eu venho e acerto a minha parte de fora, bem certinha. Posso prender o forro aqui, se eu quiser, ó. Eu posso prender aqui com uma costurinha, que eu já levei ele lá em cima, né? Ele tá certinho aqui no tamanho. Eu posso passar uma costurinha aqui e o forro fica preso. Isso, se eu for montar ela tripla, né? Aqui também, ó, o forro, ele tá certinho aqui em cima, ó, tá vendo ele aqui? Ele tá certinho no tamanho. Então, eu posso prender com uma costurinha. Se eu for montar as três, ó, é nessa hora. Então, nós vamos pegar a parte maior, vamos encaixar, ó, tô vendo ela aqui. Eu posso prender aqui com uma costura, para que elas fiquem unidas. E aí, eu venho e encaixo a parte menor.
tá? Então, ela aparece aqui, Mari. Então, aqui a nossa árvore montada, tá? Certo? Então, agora nós vamos montar o laço. Então, eu cortei as duas faixas, né? Que são as faixas xadrez, que nós já falamos dela lá no painel. Eu cortei e nós vamos unir. A estampa também bate, tá, gente? Aqui, ó. A estampa bate certinho, ó. Se você tomar o cuidado, você vai ver que na hora que você virar, ela vai estar certinha a estampa. Nós vamos achar, então, alfineta, ó. Prende as duas partes, né? Direito com direito, acha o meio aqui, ó, acha o meio aqui, e vamos deixar um espaço sem costurar. Então, aqui a gente vai deixar uma abertura para a gente poder desvirar essa parte. E aí, eu já montei o fechamento do laço, a outra partezinha xadrez que eu tenho do fechamento do laço. Então, agora eu vou costurar, ó, eu vou seguir a estampa, ó, tá vendo? Eu vou seguindo a estampa aqui, ó. Dá pra gente ver pelo avesso. Vou seguir a estampa e vou costurar toda a borda do laço, deixando essa abertura para eu desvirar. Então, vou lá pra máquina. Tá gravando, Mari? Sim. Então, tô costurando toda a volta, tomando o cuidado de seguir a bordinha da estampa, tá? Vou costurar toda a volta. Parei no canto, viro. E cheguei, ó, onde eu marquei a outra abertura. Então, tenho aqui, né, o meu laço todo costurado, a faixa do meu laço. Deixa eu cortar esse excesso da ponta. E aí, nós vamos virar esse laço. Então, aqui. Cheguei aqui, ajudo, ó, com a pontinha da tesoura, um palito que vocês tiverem aí mais fácil. Viro, faço bem os cantinhos, bem certinhos, ó. Eu vou puxar, tá? A nossa estampa, gente. Olha aí a nossa estampa batendo, ó. É isso que eu falo pra vocês, ó. Bem preso, bem certinho. Olha as nossas estampas batendo, tá? Então, confiem que a estampa tá certinha. Vamos lá. Virando bem os cantinhos, né? Virei todo o laço, a faixa do laço. E aí, passar. Então, passar bem passadinho, para que as costuras fiquem bem abertas.
aqui, ó, a nossa abertura, né? Passa ela, vinca bem ela certinha. Então, vamos retomar aqui no laço, né? Então, eu venho com a azelha, ó, e faço o acabamento. Aqui, a gente pega uma linha com agulha e prende todo ele, né? Pra ficar certinho. E aí, a gente tem o laço, ó, lindinho, né? E aí, esse laço, a gente vai prender aqui no topo da árvore. Então, eu vou prender aqui com o alfinetinho. Aí, vocês vão prender com os pontos, bem fixadinho. E aí, a gente prende ele aqui, ó, no topo da árvore. Olha só que graça, olha que charme que ficou isso, gente. Né? Ficou muito charmosa, tudo certinho. Aquilo que eu comento das estampas batendo na lateral, tudo perfeitinho. Vocês viram que nós montamos sem problema, com facilidade, tá? Então, eu procurei mostrar para vocês uma montagem fácil, para que todas vocês consigam fazer, tá? Então, a ideia tá aqui, tá muito linda, eu espero que vocês gostem, espero que a aula aproveite, que vocês aproveitem bastante a aula, que ajudem vocês todas a conseguir montar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão mandando pra gente, a gente vai ajudando, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado vocês. E tá aqui, a nossa árvore de Natal 2024. Um beijo a todas!